Olá pessoal do grupo Fernando Figueiredo de Souza. Nesse vídeo quero trabalhar com vocês uma conversa, uma palestra, uma reflexão sobre a tarefa do professor do ponto de vista de Max Weber e Paulo Freire, sobretudo nas áreas de ciências humanas, considerando história, geografia, sociologia e filosofia. O vício da culpa docente e a quebra da falsa oposição. Hoje eu quero fazer uma confissão que talvez incomode a muita gente. Nós, professores de história, sociologia, filosofia, nos viciamos na culpa. Nos viciamos na culpa. A gente se acostumou a ocupar o lugar de juiz moral do mundo. Como lidamos com temas densos, poder, desigualdade, revoluções e guerras? Muitas vezes caímos com frequência na armadilha de entregar aos alunos, aos estudantes, narrativas mastigadas. Quem são as vítimas? Quem são os vilões ideais? Quem são as vítimas puras? E como o mundo deveria ser? Isso que a gente faz. Mas sejamos honestos. Ao fazer isso, nós não estamos formando cidadãos autônomos. Estamos formando militantes adestrados para repetir o nosso próprio eco, ou estudantes apáticos que aprenderam a odiar a nossa disciplina, aprenderam a odiar a escola. Na academia, na escola, sala de aula e no debate pedagógico tradicional, é muito comum colocarem Max Weber e Paulo Freire em lados opostos da trincheira. Usam Weber para defender uma suposta neutralidade e Paulo Freire para justificar uma militância. Nesse vídeo, eu quero romper com essa falsa oposição e propor um encontro inédito, todos os meus limites, e provocativo entre esses dois gigantes, dois pensadores. Quero lhe fazer uma pergunta incômoda. Nós temos a coragem de usar a clareza analítica de Weber para entregar as aulas de história, sociologia, geografia, filosofia em estado bruto e depois usar a provocação de Freire para deixar a responsabilidade da escolha inteiramente nas mãos dos estudantes? Porque se o aluno, diante das evidências, optar por não pensar, por não refletir, essa responsabilidade é dele, não é nossa. Max Weber e a frieza da clareza intelectual. Pensemos primeiro em Max Weber, em 1917, na famosa conferência A Ciência como Vocação. Weber disse algo categórico. Veja bem, Weber disse algo categórico. Usar a sala de aula para pregar ideologia, doutrina política ou valores pessoais é uma profunda covardia intelectual. Por quê? Porque o estudante está ali numa posição frágil e assimétrica, obrigado a ouvir para ser aprovado, sem poder rebater o professor em pé de igualdade. Para Weber, a única verdadeira tarefa do professor é servir a clareza intelectual. Isso nos dá um alívio, porque você expõe, você apresenta, e a escolha, ou não, será do estudante. O professor weberiano olha para o estudante e diz: eis os fatos empíricos, incômodos, eis as estruturas sociais. Se você escolhe o caminho A, arcará com as consequências X e Y. Se escolhe o caminho B, arcará com as consequências Z. A decisão de qual valor seguir na sua vida é inteiramente sua, é inteiramente do estudante. E como a gente aplica isso na prática das nossas aulas? Jogando na mesa os fatos inconvenientes, aqueles dados que destroem as certezas confortáveis e maniqueístas do estudante.
O exemplo da escravidão. Não reduzir o tráfico negreiro a uma historinha rasa de mocinhos e vilões. Apresentar documentação que comprova o envolvimento ativo das elites brancas, europeias, das elites africanas, na negociação de cativos, ao mesmo tempo em que expõe a precisão contábil dos financistas liberais de Amsterdã, que gerenciavam esse comércio. Lisboa, mostrar a igreja como a igreja católica ela fazia, ela apoiava a escravidão, né? O professor não julga moralmente em sala de aula. Ele expõe a complexidade do mundo real. Quando você entrega a clareza analítica, você passa o bastão da responsabilidade ao estudante. Se o estudante quiser continuar no maniqueísmo ingênuo, no senso comum, confortável, a imaturidade intelectual é totalmente dele. E Paulo Freire? Paulo Freire e o escândalo da praxis. Aí alguém pode me dizer, professor Fernando, mas se a gente ficar só com essa frieza analítica de Weber, o aluno não vai poder virar um cínico ou um apático? Ou poderá virar um cínico ou um apático? Um zumbi? É aqui que entra Paulo Freire, com um antídoto indispensável. Em A Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire destrói o modelo da educação bancária, aquele em que o professor apenas deposita conteúdos no estudante. A tarefa do professor freiriano é problematizar a realidade, para forçar o estudante a ler o mundo, ler livros e agir sobre ele. Mas atenção para o ponto cego onde muitos se perdem na leitura de Freire. Paulo Freire jamais defendeu o paternalismo. Ele escreveu com todas as letras o pensamento dele. Ninguém liberta sozinho. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. O professor freiriano não é um Messias, um salvador da pátria, um salvador que carrega o aluno nas costas. Não é aquele que aprova a aprovação continuada automática. O professor freiriano, ele provoca e exige que o estudante tome uma atitude. Por exemplo, o empreendedorismo de aplicativos, a uberização. Um aluno de periferia que trabalha 14 horas por dia entregando comida e repete que não precisa de direitos porque é o seu próprio chefe, essa é a alienação máxima. O professor não dá bronca partidária. Coloca na luz a planilha de custos da moto, as taxas cobradas pelo algoritmo e os bilhões distribuídos aos acionistas no exterior, perguntando, no método de Paulo Freire, onde está a sua liberdade real quando você trabalha 14 horas por dia sem cobertura contra acidentes? Que autonomia é essa? Que empreendedor é você? Se depois de encarar a estrutura nua e crua, o estudante optar por defender sua própria exploração, a responsabilidade por essa alienação é totalmente dele. A autonomia imposta é uma contradição em termos. O professor não faz a travessia pelo aluno. O professor esclarece, o professor expõe, o professor debate. As 3 consequências e a libertação docente. Quando você une o rigor analítico de Weber com a provocação crítica de Freire, você chega a 3 conclusões libertadoras para a nossa prática docente, para o nosso ser professor. Primeiro, o fim do coitadismo pedagógico. Tratar o estudante com respeito real significa tratá-lo como um adulto moral capaz de arcar com o custo de suas escolhas e de sua omissão. Se o aluno está na sala de aula, ele não quer estudar, não quer saber, não é problema do professor, é problema dele. Segundo, o resgate do rigor. Nem a clareza de Weber, nem as praxes de Freire aceitam a preguiça. A autonomia exige disciplina, estudo e o enfrentamento constante da dúvida.
da pesquisa, do ler, do escrever. A libertação ética do professor, terceiro ponto, a nossa obrigação profissional é garantir a melhor entrega, a maior clareza e a provocação mais profunda. Paramos de entregar nossas costas a culpa pelo desinteresse daquele que optou por não se educar. O estudante que vai para a sala de aula, ele tem alguma responsabilidade. Pelo menos com o caderno ele tem, com o lápis ele tem. Conclusão. Uma chamada para a ação, né? Para encerrar, educar para a autonomia não é ter a garantia de que o aluno caminhará para onde o professor, para onde a gente quer. Educar para a autonomia é ter a coragem de acender a luz da análise, mostrar o mapa das estruturas, explicitar os riscos e dizer: a porta está aberta, o conhecimento foi exposto, o passo seguinte é de sua inteira responsabilidade. Nós infantilizamos muitas vezes na sala de aula o estudante. E você? O que pensa dessa relação entre Weber e Freire na sua sala de aula? Concorda com essa postura ou acha que o professor deve sim guiar o aluno moralmente? Deixe seu comentário aqui embaixo no canal, no YouTube, para a gente continuar essa conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal Fernando Figueiredo de Souza, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com os seus colegas, seus professores. Gostou da provocação? Foi apenas uma provocação. Desejo que você faça o bom uso desse vídeo. Você concorda que o professor deve buscar a clareza da naturalidade, como pede Weber? Ou o ato de ensinar é sempre inseparável da política, como defende Freire? Até que ponto o professor deve ser responsabilizado pelo desinteresse do estudante? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Veja bem, o professor não pode se responsabilizar por aquilo que o estudante não quer receber. E a educação é um ato de libertação, mas ela também é um ato de liberdade de acolher ou não. Fernando Figueiredo de Souza com provocações.